Salmos 42. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, irmãos, nos diz assim, do 1 até o 11. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dize constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim a minha alma estará abatida, portanto, lembro-me de ti desde da terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me diz onde está o teu Deus, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, esta é uma palavra que no tempo ao qual estamos passando, é uma palavra que fala no profundo dos nossos corações. Aleluia. Eu sei quantas pessoas em si estão com vossas almas abatidas, que estão tristes pela a situação que nem só o Brasil, mas todo o planeta Terra, todos os países estão vivendo. Aleluia. E muitas pessoas em si, elas se perguntam porque muitas vezes o Senhor ele causa certas situações, mas se você for entender ao teor da palavra, é para muitas vezes nós nos aproximarmos do Senhor. E de acordo com a palavra que lemos nesta noite, o versículo 1 vai estar falando como o cervo brama pelas correntes. Creio que todos sabem o que é um cervo ou uma gazela. Alguns estudiosos vão estar falando que este animal ele tem um odor quando ele não está próximo das águas. Ele cria um odor no seu corpo. E esse odor, ele chama a atenção dos seus predadores. Os seus predadores, ele começa a saber onde está o cervo através do odor que é gerado do corpo dele. E quando o cervo, ele vê que ele está em uma situação, ou seja, cercado pelos seus predadores, ele sabe, de acordo aos estudiosos, aonde fica as águas. E agora ele vai em direção às águas, e quando chega na direção das águas, ele entra, ele se banha, e o seu cheiro fica ali. E quando os seus predadores, ele chega diante da água, agora não está mais ali o cervo, mas está ali agora apenas o odor do cervo. O cervo em si, ele volta novamente para o deserto. E o Senhor Jesus Cristo, ele é algo surpreendente em nossas vidas, porque o homem muitas vezes ele sabe aonde está a fonte da água que pode nos livrar de todo mal. O homem muitas vezes ele sabe onde é que está a solução para os seus problemas. Mas muitas vezes nós somos movidos pelas nossas emoções. Costumamos fazer aquilo que tanto queremos. E aquilo que tudo queremos, muitas vezes nos coloca em um certo lugar que muitas vezes acaba abatendo ou deixando a nossa alma triste e desesperada.
Agora a Bíblia vai estar falando que esse salmista ao qual escreveu, muitos vão estar dizendo que é o salmista Davi, mas a Bíblia vai estar falando que ele foi escrito pelos filhos de Corá. E agora esses filhos de Corá, a Bíblia vai estar relatando diante deste capítulo que eles estavam em uma situação desesperadora. Por que desesperadores? Eles tinham costume de ir para o templo. A Bíblia vai estar falando que eles eram levitas, eles glorificavam, eles exaltavam o nome santo do Senhor. Eles tinham costume de estar exaltando o nome santo do Senhor no templo. Eles tinham costume de estar glorificando o nome santo do Senhor no templo. Mas quando foi um determinado tempo ou momento, isso foi tirado deles. Isso foi arrancado deles. Porque a Bíblia vai estar falando que eles iam com caravanas. Ele levava as pessoas para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor diante do templo. E eu te pergunto nesta noite, como é que você se sente? Muitas vezes você não está indo para dentro do templo glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Como você se sente não está congregando normalmente? Como você se sente não está indo para o templo de paredes? Talvez você se sente desesperado nesta hora. Igualmente estava o salmista ao qual escreveu esta passagem tão linda. Ele estava desesperado. E quando você vai se aprofundando diante da palavra, a Bíblia vai estar falando que estava ele preso diante do Monte Hermon. Quem estava ali? Os seus inimigos. Estava ali ele preso e não podia sair para fazer aquilo que ele gostava. O que ele gostava? De exaltar, de estar glorificando o nome santo do Senhor, de estar exaltando aquele que vive e reina para sempre. Mas isso foi arrancado dele, isso foi tirado dele. Ou seja, ele não tinha mais as suas pernas diante do nosso olhos humanos para ir, porque estava preso, estava encarcerado diante do Monte Hermon. Os seus inimigos ali diante da palavra estavam ali talvez dando risada da sua face. Cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus? Você não pregava um Deus fiel? Você não pregava um Deus que é firme? Você não pregava um Deus que é sobrenatural, que faz e acontece? Cadê o seu Deus agora diante do problema? Diante da sua prisão onde você não pode sair? Porque eu estou aqui agora dando risada de você e o seu Deus não apareceu diante de você para te ajudar. Aleluia. Mas eu respondo para você nesta noite. A igreja em si ela não está aprisionada. A igreja em si ela não está parada. A igreja em si ela nunca parou. Mas a igreja realmente é você. E se você soubesse o valor que você tem, ou se você soubesse a potência que tem dentro de você, você descobriria que o Espírito Santo, ele é real na sua vida. Você descobriria que quando você se tem a presença do Espírito Santo, não tem inimigo que possa te deter. Não tem inimigo que possa te parar. Ele estava lá parado diante da situação ao qual ele não esperava sair. Mas ele tinha uma esperança dentro do seu coração. O grande segredo nas nossas vidas nesta noite é você ter esperança que dias melhores chegará. É você ter esperança que dias melhores chegará na nossa tenda e dias melhores chegará na nossa vida. Porque os problemas estão constantes na nossa vida. Mas eu sei que uma hora o Senhor Jesus Cristo se levantará do seu trono de glória e falar: basta, agora vocês é tempo de exaltar mais uma vez, é tempo de glorificar mais uma vez e me glorificar. Se está glorificando, glorifica mais ainda, porque a vitória será tão grande que aqueles que talvez que não entendem, que talvez estão dando risada porque não estamos indo para o templo, eles irão ver a glória do Senhor sobre nossas vidas. Aleluia! Ele tinha essa certeza no seu coração. Ele tinha essa certeza. Que certeza era essa? Talvez ele não podia levar o seu corpo para o templo. Talvez ele não poderia bater palmas lá no templo. Como ele era levita, era ele que louvava, era ele que exaltava, talvez tocava instrumentos, mas ele estava agora em uma situação onde estava aprisionado, estava preso, parado. Aleluia. Estava talvez destituído diante da humanidade. Mas agora ele vai estar falando algo tão sobrenatural. O que é tão sobrenatural? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Tem certas situações que o homem, ele precisa realmente se reconciliar com o Senhor. Como se reconciliar com o Senhor? Porque tem pessoas, na casa do Senhor, principalmente, que ela espera a prova chegar, ou os dias difíceis chegar, para que ela possa estar exaltando ao Senhor.
Aleluia. Tínhamos que fazer totalmente diferente. Assim como o apóstolo Paulo falou e deixou declarado e escrito que os dias difíceis chegariam, os dias de tribulação chegaria. Então, dar-nos a entender que diante da situação que estamos passando, não precisamos estar exaltando ao Senhor, buscando ao Senhor, só nos tempos difíceis, não. Temos que estar nos preparando quando estamos bem também, quando a glória do Senhor está descendo também, ou quando o manifestar do Senhor está descendo também. Aleluia. Porque tem pessoas que ela só exalta ao Senhor, Aleluia. só glorifica ao Senhor diante da prova, diante da Aleluia. tribulação. Glória E você a Deus. tem que entender que você tem que estar preparado a todos os instantes para glorificar o Senhor, tanto na prova ou não estando na prova também. Porque quando você não estiver passando pela prova, mas você estiver glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, pode vir qualquer prova imposta pelo Senhor, que você vai ter certeza da tua vitória. Aleluia. E o Senhor te dará Aleluia. força para você passar glorificando o nome santo dele. Glória Glória a Deus. Era isso que o salmista, ele tinha confiança. E que Aleluia. confiança é essa? Você já parou para imaginar alguém está tirando aquilo que você tanto gosta? Eu vejo nossos dias atuais as pessoas em si chorando, se lamentando porque a igreja fechou as portas. Verdade. A igreja não fechou as portas. O Estado, ele não parou a força da igreja. Mas você muitas vezes tem que se policiar. Mas só que tem pessoas que ela é dependente do templo, ela é dependente da igreja. E ela não entende que a própria igreja é ela. Aleluia. Ela não entende que o Espírito Santo Aleluia. habita dentro do templo, que é ela. Aleluia. Só que tem muitas pessoas que ela não entende isso e ela gosta de aglomeração. Que aglomeração é essa? Está lá onde tem muitas pessoas. Mas o Senhor permite certas situações para você entender que você que tem que ter a intimidade com o Senhor. Que tem muitas horas que você tem que ter uma intimidade maior com o Senhor. E este momento é oportuno para isso. E este momento é oportuno realmente para isso. Para você ter a sua aproximação com o Senhor. Para você ter aquilo que tanto você desejava. Que tanto você admira no outro e você precisa. Aleluia. E muitas vezes o Senhor colocou pessoas em prova desta tão grandeza. Para que elas possam entender que a intimidade que ela tem que ter não é com o homem. Mas é com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome Glória santo a do Deus. Senhor. Aleluia. Os inimigos estavam ali diante dele. Porque nestas horas, as pessoas que não têm uma vida com o Senhor, ela começa a dar risada de nós. Ela começa, olha, pregava tanto, dizia que o Senhor ia curar, dizia que o Senhor ia libertar, dizia que o Senhor ia fazer o manifestar de poder, e agora está aí parados. Estava ele, o salmista, nessa situação. E que situação era essa? Era uma situação onde ele estava preso ali e eles estavam dando risada deles. Aleluia. Eles estavam ali talvez falando, tirando sarro com a cara dele, falando, olha, você ia tanto para o templo, você andava tanto, você levava as caravanas. Eu via você lá pregando, eu via você lá louvando, eu via você lá tocando os instrumentos e agora você está aqui. Cadê o teu Deus diante do problema? Cadê o seu Deus diante da situação adversa? Cadê o seu Deus diante da adversidade? E agora ele começa a se questionar, ele começa a exaltar, glorificar o Senhor, e ao mesmo tempo ele começa a querer colocar Deus diante da parede. Não temos força alguma para querer questionar ou colocar o Senhor diante da parede. Aleluia. Não temos essa autoridade nenhuma. Mas o Senhor, ele está lá, no seu trono de glória. O Senhor, ele continua lá, realmente no seu lugar, esperando talvez que tenhamos uma atitude. E que atitude é essa? Se levantar, exaltar, glorificar o nome dele e saber, olha, se a pandemia ou epidemia estar acontecendo aí, se as adversidades estar acontecendo aí, o que eu tenho que fazer é o quê? Glorificar e exaltar o teu santo nome. Aleluia. Está te exaltando, porque eu sei que se o Senhor determinou que essa prova chegasse ou essa adversidade chegasse, eu sei que também terá um dia determinado para acabar, e eu estarei ainda mais uma vez glorificando e exaltando o teu santo nome. Aleluia. Agora o que temos que ter é força de vontade de estar adorando a Ele. Não precisamos estar só diante da adversidade para estar adorando. Mas isso é exemplo que quando os dias melhores chegará, muitas pessoas contarão testemunho que talvez ficou triste, mas o Espírito Santo alegrou. Aleluia. Isso me chama a atenção, porque quando pegamos lá Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, vai estar falando algo tão profundo.
E que algo profundo é esse? A Bíblia vai estar falando que Deus ele constitui o homem. Ele vai estar fazendo o homem e agora ele vai estar pegando o homem e vai estar soprando nas suas narinas o fôlego de vida, fazendo o homem alma vivente. Aleluia. E isso me chama muita atenção porque muitas vezes as pessoas dizem que um peixe em si, ele não consegue viver, realmente não consegue viver. Aleluia. Ou pessoas em si que ela tem um costume, ou certos costumes, ela não consegue ficar longe daquilo que ela tem costume de fazer, porque ela se tornou dependente daquilo. Ela já se tornou dependente. Agora você já parou para imaginar que quando o Senhor, ele sopra o fôlego de vida, ele está colocando a presença real do Espírito na vida do homem, e que o homem jamais, ele viverá distante do Senhor, e que o homem, ele jamais consegue viver longe do Senhor, e que o homem, ele não vai ter uma autoridade que o Senhor colocou imposta sobre a sua vida, se ele não estiver presente diante do Senhor. E as pessoas não entendem isso. Por quê? Tem o fôlego de vida. Mas vivíamos antes pela lei. E pela lei tínhamos de direito de ir até o sacerdote para que oferecêssemos o nosso sacrifício. E ele lá apresentasse a Deus e depois trouxesse a resposta de Deus para nossas vidas. Dar-nos a entender que não tínhamos aproximação nenhuma com o Senhor. E agora, quando viemos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para abrogar a lei. Ele não veio para deixar a lei de lado, mas ele veio para fazer a lei ser cumprida. Aleluia. Mas ele agora não está deixando o homem mais viver pela lei. Mas ele agora está deixando o homem viver pela graça. Ele dá a graça no homem. Ele dá a graça nas mãos do homem. Fala, ó, viva conforme a sua vontade. Mas agora eu estou colocando na tua vida o livre-arbítrio. E este livre-arbítrio é o quê? Ó, faça da tua vida o que você bem entender. Agora você saiba que você tem o direito de me servir, de fazer conforme a minha vontade ou não. Agora você já parou para entender porque muitas pessoas, ela tem as suas almas abatidas, ou ela tem uma tristeza nos seus corações, porque muitas pessoas também, ela está totalmente dentro da igreja, mas ela pensa que é aquelas quatro paredes que vai estar sustentando. Ela muitas vezes ela não busca a presença do Espírito Santo. Uma coisa me chama a atenção, que quando pegamos Mateus capítulo 10 e o versículo 1, o Senhor Jesus Cristo ele vai estar convocando os discípulos. Ele vai estar chamando os discípulos. E ele vai estar dando uma autoridade. Ele vai estar dando uma autoridade tão tremenda para os discípulos, falando, olha, se vocês saírem em direção a qualquer lugar e você está pregando e glorificando do meu nome, ó, em meu nome o milagre acontecerá. Aleluia. Em meu nome o prover acontecerá. Mas a Bíblia vai estar falando em Marcos capítulo 16 que os discípulos eles tinham um grande problema. E qual era esse problema? Era a incredulidade. Era a interrogação que ficava em seus corações. Porque eles caminhavam com o Senhor Jesus Cristo, eles andaram com o Senhor Jesus Cristo todos os instantes, e quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita, eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Tinha uma grande incredulidade na vida deles. Aleluia. E um dos motivos, ou um dos principais motivos que isso aconteceu também, foi porque eles não sabiam o que tinha imposto o Senhor sobre a vida deles. Estou te dando uma autoridade. E que autoridade é essa que temos nesta noite? Aleluia. A igreja talvez está com as portas fechadas, mas só que a presença do Espírito Santo ela está colocada em nossos corações. Aleluia. Então eu entendo que se eu dobrar os meus joelhos no meu quarto, na minha sala, ou aonde eu estiver, a presença do Senhor se fará real ali também. Aleluia. Eu não preciso apenas estar lá na igreja para dizer que eu sou crente. Glória Eu não a Deus. preciso estar lá apenas na igreja para dizer que adoro ao Senhor em espírito e em verdade. Porque o nosso verdadeiro testemunho é a nossa vida diária. As pessoas elas têm que entender Aleluia. isso. Os discípulos eles caminharam com o Senhor, andaram com o Senhor, viveram ali com o Senhor, mas tinha ainda uma incredulidade nos seus corações que só a presença do Espírito Santo arrancou isso. Aleluia. Quando pegamos Marcos capítulo 9 e o versículo 2, a Bíblia vai estar falando que o Senhor Jesus Cristo vai estar chamando Pedro, Tiago e João para subir o monte. Quando chega lá no monte, o Senhor se transforma de um corpo de glória, aparece Moisés e Elias, e agora está Pedro o quê? Está Pedro agora medroso.
Está Pedro de uma forma medrosa, porque viu aquilo ao qual ele não tinha costume de ver. Era o que? A glória, a presença do Espírito Santo, a glória do Senhor manifesta. Ele andava com o Senhor, mas não sabia que era o Senhor Jesus Cristo, que era o verdadeiro, aquele que veio para livrar o pecador. Era aquele que veio para arrancar o pecador das garras do inimigo. E agora, quando eles descem, vai estar um problema estabilizado lá embaixo. Lembra que em Mateus capítulo 10 e o versículo 1, uma autoridade da parte do Senhor já tinha sido colocada sobre vossas vidas. Mas quando chega lá em Marcos capítulo 9, a Bíblia vai estar falando que eles descem do monte, e quando chega lá embaixo está um pai desesperado. Está um pai desesperado porque aquele menino que era lunático, os discípulos que já tinham uma autoridade da parte do Senhor não pôde estar expulsando o espírito daquele jovem. E agora o Senhor Jesus Cristo vai estar chamando ele de quê? De incrédulos. E muitas pessoas nesta hora, em vez de glorificar e exaltar o Senhor, elas parecem que ficam retrocedendo. E você tem que progredir, você tem que ter uma intimidade maior ainda com o Senhor. Aleluia. E uma coisa que me chama a atenção, que em vez de ele olhar para ele, realmente, eu errei. Realmente, a autoridade da parte do Senhor foi colocada sobre minha vida. Mas realmente, o que eu preciso estar fazendo para estar adquirindo essa presença do Senhor? Eles não olharam para isso. Quando você vai estar pegando o texto, eles vão estar chamando, uma coisa vai estar chamando nossa atenção, que eles vão estar perguntando ao Senhor Jesus Cristo quem é o maior. Quem é o maior? Depois de eles ter decepcionado, depois de eles ter decepcionado o Senhor Jesus Cristo, eles vão estar perguntando quem é o maior. Talvez eles não sabiam que a presença do Senhor Jesus Cristo era ali constante com eles. Mas eles precisavam entender uma coisa também. O que eles precisavam entender? Que o Senhor Jesus Cristo, uma hora iria para a glória. O Senhor Jesus Cristo, uma hora voltaria para a sua glória. Aleluia. E por que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo pregava por parábolas e eles não entendiam? O Senhor Jesus Cristo pregava por parábola, e o modo fácil de explicar uma parábola é quando você conversa com alguém tão inteligente que aquilo que ele te explicou fica batendo na sua cabeça semanas e semanas. E logo após você fala, realmente eu entendi aquilo que ele falou. E o Senhor Jesus Cristo, ele tinha isso para falar. Porque quando ele pregava por parábola, os homens em si entendiam decorrer a semanas ou a dias, mas aquilo ficava batendo na sua mente para que eles mudassem a sua história. Ficava batendo nas suas mentes ou nos seus corações para ele mudar o seu costume de vida. E muitos em si, eles decepcionaram. Decepcionaram por quê? Porque as suas almas ficaram abatidas, porque eles passaram por momentos de tribulação, mas eles não estavam olhando para o que estava escrito. E uma coisa me chama a atenção, que o Senhor Jesus Cristo, ele não venceu o inimigo de qualquer jeito. Aleluia. Ele não venceu o inimigo de qualquer maneira, não. O Senhor Jesus Cristo, quando ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vai estar o pegando e vai estar o levando para o deserto. É o próprio Espírito Santo que muitas vezes nos coloca em certas provações. É o próprio Espírito Santo que muitas vezes nos coloca em certas situações aonde não entendemos e muitas vezes questionamos ao Senhor. É o próprio Espírito Santo. E quando chega no deserto, o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Ele vai estar vencendo o inimigo através da palavra, da consagração e da vigilância, ou seja, o jejum. Estava ele através da palavra vencendo o inimigo. E muitas pessoas, ela não quer mais isso. Ela não quer buscar a presença do Senhor. Ela não quer mais ler a Bíblia. Ela não quer mais adorar o Senhor. Aí quando a situação adversa chega, muitos ficam tristes. Muitos ficam desesperados, igualmente o salmista estava aqui. Ele, na mesma hora que ele adorava, daqui a pouco ele questionava ao Senhor, aonde que está o Senhor? Aonde que está o Senhor Deus, que está deixando eu passar por isso? Aonde que está o Senhor Deus, que está deixando eu passar por essa calamidade, ou por esse tão grande problema? O Senhor Jesus Cristo está lá no seu trono de glória, e Ele está te dando mais uma oportunidade de você estar o glorificando, de você estar o exaltando. Não espere a prova chegar para você o adorar. Adore a Ele ou na prova ou fora de prova, porque quando a prova chegar, você terá força para adorar Ele mais ainda.
Louvado seja Deus. Glória Os a Deus. discípulos, eles tinham uma incredulidade e uma grande dificuldade. Que dificuldade era essa? Muitos não entendem. O Senhor Jesus Cristo caminhava com eles, andava com eles, estava ali diante deles, mas tinha uma incredulidade. Quando você vai para o dicionário entender o que é incredulidade, é um estado, uma tendência ou uma atitude de alguém que não se deixa se convencer facilmente, ou seja, tem que ver para estar acreditando naquilo que ele está pegando ou está vendo. E muitas pessoas elas não entendem que a fé, você tem que estar acreditando na graça, e você tem que ter fé, porque se você não tiver fé, se você querer ver, você vai entender o que? Ih, rapaz, será que eu vou realmente conseguir a minha salvação? Porque a salvação não é pelo que você está vendo. É que você tem que acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele não vai ficar te devendo nada. Agora você tem que permanecer firme, fiel, porque Ele virá e Ele está perto de vir buscar a sua igreja lavada e remida. E você tem que estar preparado a todos os instantes, porque quando Ele chegar, Ele te encontrará preparado. Não vai ser a dificuldade, não vai ser a adversidade que vai te derrubar e nem te desanimar, mas ela ainda te dará força para você glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Os discípulos em si, eles precisavam de algo. E que algo era esse? Quando você pega o capítulo 24 de Lucas, está falando lá que ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, Deus. E que revestimento de poder é esse? Que revestimento de poder é esse? Se você for entender o que é revestimento de poder, é uma fortaleza. É uma fortaleza. E quando você vai entrando de acordo à palavra, eu entendo que sem a presença do Espírito Santo eu jamais serei vencedor. Aleluia. Eu entendo que sem a presença do Espírito Santo eu jamais chegarei no trono da graça. Verdade, Senhor. Sem a presença do Espírito Santo na minha vida, eu jamais vou estar desenvolvendo uma fé firmada no Senhor. Os discípulos, eles andavam com Jesus, mas tinham uma incredulidade. E quando o Senhor Jesus Cristo ele é emergido aos céus, e agora estão eles em obediência, ali, reunidos. Está eles ali agora reunidos. Está todos ali em obediência. Aí vem a presença do Espírito Santo, conforme Atos 2. E uma coisa me chama a atenção, que quando o Espírito Santo de Deus, ele chega, ele muda a atitude do homem. Aleluia, Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele chega na vida do homem, ele muda a história. Ele muda toda a história do homem. Você lembra de Pedro? Pedro era aquele a quando o Senhor Jesus Cristo foi entregue por Judas. Ele agora arranca a sua espada e arranca a orelha de Malco. E o Senhor Jesus Cristo pega a orelha, coloca ela no lugar e fala: quem com a espada fere, será ferido. Mas Pedro ainda, ele não tinha a presença do Espírito Santo, pois a presença do Espírito Santo dá-nos a entender que não era manifesta diante dos discípulos ainda, porque o Senhor Jesus Cristo ainda estava na terra. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele é emergido aos céus, e ele está em Jerusalém, e eles estão lá reunidos, conforme a palavra do Senhor vai estar nos falando em Atos 2, a Bíblia vai estar nos falando que ele está lá todos reunidos. Estavam reunidos, eles não estavam lá conversando da vida do outro. Eles não estavam lá fazendo conversinha da vida do outro, não. Estava eles perseverando em oração. Estava eles buscando ao Senhor em oração, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E quando menos eles esperam, vem um som veemente, um vento dos céus. Ou seja, a presença do Espírito Santo desce sobre a vida deles. A glória do Senhor desce sobre a vida deles. A presença real do Espírito Santo desce sobre a vida deles. E agora eles são todos revestidos de poder. E que revestimento de poder é esse? Lembra que eles eram incrédulos? Lembra que suas almas também se abatiam? Lembra que eles tinham problema que também temos, de não acreditar, ou seja, a incredulidade? E a Bíblia vai estar falando em Atos 2, capítulo 41, que o primeiro discurso de um homem chamado Pedro, depois desse revestimento de poder, ele vai estar ganhando para o Senhor quase 3.000 almas. Ou seja, ele já tinha mudado algo que muitas pessoas precisam mudar. Eu entendo que quando eu recebo o revestimento de poder do Espírito Santo, eu tenho que entender que provas virão, que adversidades virão, que vai acontecer certas coisas onde eu não esperarei, mas eu ainda confiarei
que o Senhor Jesus Cristo me livrará e Ele me tirará dessa situação. Aleluia. Pedro em si pregou, ministrou, quase 3 mil almas se rende ao Senhor. Aleluia. Estava ele alegre, estava ele o que? Constante. E o que aconteceu na vida dele? Um revestimento de poder. E que revestimento de poder é esse que os irmãos em si precisam? Para nossa história mudar, para não ficarmos em si com interrogações em nossos corações, para não ficarmos duvidando do nosso Senhor, precisamos realmente desse revestimento de poder. Precisamos realmente da presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele desce sobre a vida do homem, toda a sua história é mudada. Aleluia. Todos os seus projetos é mudado. Tudo aquilo que ele talvez fazia errado, que dizia que não ia dar certo, ele agora começa a ter uma visão do alto. O salmista, ele tinha uma certa tendência a fazer o que? Eu vou ficar desesperado, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou me estabilizar aqui agora, porque esse é o meu fim. Mas tinha algo no seu coração que jamais deixou ele desistir, o que é a esperança. E a Bíblia vai estar falando que a esperança é algo que você jamais pode tirar do profundo do seu coração. Jeremias vai estar falando isso no seu capítulo 3 de Lamentações, de Jeremias, e o versículo 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Você tem que ter esperança que dias melhores chegarão. Você tem que ter esperança que o melhor da parte do Senhor chegará. Você tem que ter esperança que a glória do Senhor ela vai descer novamente. Tudo isso ao qual o Brasil está passando, pode ter certeza que é o Senhor permitindo para que muitos dos seus filhos se aproximem dele mais uma vez. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. A adversidade não vai nos parar. O problema, ele não vai nos calar. A alma abatida, ela não vai fazer-nos nos calar. Mas diante da situação adversa, com a alma abatida ou triste ou não, exaltaremos e glorificaremos o nome santo do Senhor, que é vivo sobre nossas vidas. Aleluia! E que Deus em si abençoe cada um dos irmãos e que possa estar tendo força de vontade, que não é a tempestade que vai fazer-nos parar, que não é a adversidade que vai fazer nós ficar prostrados, não. Que temos força. Ninguém tirou a nossa voz. Ninguém tirou a potência dos nossos joelhos. Ninguém tirou o nosso quarto de nós. Para entrarmos, orarmos e ligarmos os nossos pensamentos no trono da graça. Ninguém tirou isso de você. Não fique só esperando pela igreja de 4 paredes. Não, ela vai se abrir. Talvez semana que vem, talvez domingo já vai sair um decreto dizendo que você pode voltar e congregar. Mas tenha certeza que realmente a verdadeira igreja é você. A verdadeira igreja, o templo do Espírito Santo é você. E você sendo o templo do Espírito Santo, pode ter certeza de uma coisa, que você tem o maior prazer, você tem que ter o maior prazer de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus em si abençoe. Creio que amanhã vai ter uma nova live cheia de glória da parte do Senhor para estar edificando a vida dos irmãos. Que Deus em si possa estar os abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém.